Numeração? Ok, obrigado. Bom dia, paz do Senhor a todos. Estamos iniciando hoje a nossa escola bíblica dominical e hoje o nosso tema é: as adversidades não impedem o crescimento do cristão. Vamos iniciar com um dos hinos do Cancioneiro das Assembleias de Deus, hino de número 93 da harpa cristã. Cante comigo. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Em Jesus a trabalhar, fielmente trabalhar, em servir-no, que prazer. E só tu, ó crente, o poderás fazer. Crente, o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou o trabalho que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Em Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servir-no, que prazer. E só tu, ó crente, o poderás fazer. Mas se for pra Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena provação. Em Jesus a trabalhar, insanmente, fielmente trabalhar, em servir-no, que prazer. E só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação, como Cristo os ama, fá-los entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Em Jesus a trabalhar, fielmente, fielmente trabalhar, em servir-no, que prazer. E só tu, ó crente,
tu poderás fazer. Aleluia. Esse é um dos hinos da harpa cristã, hino de número 93 da harpa cristã. E eu gostaria, nesta manhã, de meditar com vocês na Palavra de Deus. E o nosso tema, as adversidades não impedem o crescimento do cristão. Eu queria ler com você no livro de Apocalipse, capítulo 3, no verso 14 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Esse texto me deixa bem tranquilo quando leio o livro de Apocalipse. Eu fico empolgado, pois eu começo a enxergar as adversidades da vida no crescimento dos cristãos, no crescimento do crente. E é interessante que a nossa verdade aplicada diz assim: as adversidades são métodos pedagógicos de Deus para o crescimento do cristão, para o crescimento do crente. O nosso texto áureo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, não nos exime das provações, não nos exime de passar por provações, por dificuldades. As adversidades faz com que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Em Atos capítulo 8, verso 1, 2, 3, 4, a gente enxerga um texto interessante. Diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. E os homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando nas casas e arrastando os homens e mulheres, e os encerrava na prisão, e os colocava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Veja, nós estamos falando de Atos capítulo 8, o início da igreja. E no início da igreja, nós vemos no ministério dos apóstolos, nunca foi nada fácil. Na verdade, as adversidades fizeram parte da vida deles.
o início do texto que eu li diz assim: uma grande perseguição contra as igrejas, contra a igreja de Jesus Cristo. Mataram Estevão e as pessoas não podiam nem enterrá-lo direito, nem fazer o velório direito. Você está enxergando alguma coisa nos dias de hoje? Mas no verso 4, uma maravilha, algo que estava escondido nas mãos de Deus. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, anunciando o evangelho salvador, o evangelho que salva, que redime as pessoas, que prepara e leva para os céus. A perseguição que hoje nós imaginamos, estão perseguindo aqui no Afeganistão, estão matando pessoas aqui e acolá, eu não sei se estão matando mesmo, não sei se é fake news, se é verdade ou mentira. O que eu sei é que isso já acontecia anteriormente. As pessoas já tinham problemas. E o texto que nós lemos de Apocalipse, os apóstolos vieram. No ano 51, nasceu uma criança de nome Tito Flávio Domiciano. Ele era neto de Nero. E no ano de 93, começa o livro de Apocalipse. O imperador Domiciano, ele começou a administrar o seu império agora. E ele iniciou até que bem, fazendo coisas boas, coisas certas, corretas. Porém, ele começou a impor um regime de extremo terror e depressão. Logo que ele conseguiu a graça do povo, ele começou a pressionar o povo, ele começou a atingir o povo, atingir a aristocracia, atingir os filósofos, os pensadores e também os pregadores cristãos judeus. E aqui inclui João, onde nós lemos. A adversidade chega à vida de João, mas isso nós já sabíamos. Nós já fomos orientados por Jesus Cristo. Lá no livro de Mateus 11, falsos ensinos, tomem cuidado. Se hoje você tem falso ensino, tu imagina naquela época. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Poxa, Jesus. O verso Mateus 24, 12 diz assim: por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Falsos ensinos, esfriamento na fé. Começa aqui, Jesus começa a trazer para o povo: olha, precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado, porque outras pessoas vão atrapalhar o trabalho nosso, onde vocês estarão pregando o evangelho vivo, real, verdadeiro. E a crise começa naquele país, ou seja, naquele Império Romano, e trouxe grandes crises àquele povo. Inclusive, o Domiciano, ele resolve querer adoração para si mesmo. Veja, quando o homem quer adoração para si mesmo, olha a dificuldade que começa a acontecer na vida dele. E ele traz uma religião que não é uma religação com Deus. Ele traz uma religião sem Deus, uma religação com nada. Ele traz uma religião pagã. O seu contato ou relacionamento com Deus não existia. Existia depravação total naquele local. Uma bagunça, uma desgraça atingia aquele povo. Ele só pensava em interesses próprios. No capítulo 16 de Atos, você lembra aquela mulher que dava lucro aos seus senhores? Paulo chega lá, conversa com aquela mulher, expulsa o demônio.
e aquela mulher para de dar lucro, aí Paulo e Silas vão presos. Lembra desse texto, Atos 16? Somente dinheiro. Isto aconteceu em Atos 16, isto acontecia aqui no ano 92, 93 desta era. E hoje também acontece essas coisas. João, ele começa a trazer luz para aquele povo. João, uma voz forte, ele começa a ministrar luz, claridade para aquele povo, clareando a humanidade com a luz que é Cristo Jesus. E ele começa a trazer Cristo, ele começa a explicar um evangelho claro, um evangelho bom, lindo, maravilhoso, aquele evangelho que você conhece hoje, que não era uma simples religação com o homem com homem, mas era o homem com Deus. E quando ele traz esse evangelho claro, as coisas começam a ficar difíceis para ele. As coisas começam a ficar complicadas. João e várias pessoas ali são presos. Mandaram João para a ilha de Patmos. E o que acontece? Filósofos, pensadores, João, um pregador cristão judeu, vai preso. E quando ele chega na prisão, ele começa a escrever o livro de Apocalipse. Apocalipse 1:1 diz o seguinte: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos que em breve há de acontecer. Ele enviou um anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. O próprio Deus chega e ele vai dizendo: olha, eu me identifico aqui. João, atente. João, você sabe por que escrevas? Você sabe por que as pessoas... O que está acontecendo com esse grupo de pessoas que te mandaram para cá? Eles deixaram o primeiro amor. Apocalipse 2:4. Deixaram o primeiro amor? O amor da adolescência, da juventude? Não. Eles deixaram Deus e colocaram outros deuses no lugar de Deus. Eles deixaram aquele amor que eles deveriam ter no coração. E agora eles estavam abandonando a Deus. E aí, quando você abandona Deus, quando você deixa Deus, as adversidades da vida começam a chegar até você, e as dificuldades vão chegando e você não sabe como agir, porque o Deus não está na sua vida, você não tem como agir, e você fica preocupado. E no livro de Apocalipse, João escreve algumas cartas a algumas igrejas. E ele começa essas cartas dizendo assim, trazendo primeiro a identificação, segundo o elogio, terceiro a crítica, o conselho, a promessa, e termina dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz para você esta manhã. A igreja aqui, meu amado, é eu, é você que está aí me ouvindo. A igreja é nós, como corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E a leitura que fizemos é uma das cartas, uma carta endereçada à igreja de Laodiceia. E ele começa em Apocalipse 3:14, que você está com a sua Bíblia aberta, eu sei. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Deus começa a se identificar. Vejam, a igreja de Laodiceia era uma das 7 igrejas.
Há quem diga que era a igreja mais problemática, que tinha mais dificuldade na vida dela. Mas é interessante que ela também era um dos castiçais de ouro. Mesmo corrompida, ela era uma igreja que Cristo queria. Você, mesmo corrompido, cheio de problemas, cheio de dificuldades na sua vida, achando que nada mais está dando certo, Deus ainda fala com você. Você ainda é um castiçal de ouro a Ele. Tu ainda é algo maravilhoso a Deus. E Ele diz, eu quero te restaurar. Então Ele começa ao anjo da igreja de Laodiceia. Ele diz, ao anjo da igreja, que é você que está me ouvindo. Escreve isto. Escreve. Isto diz o amém. Quem é o amém? Jesus Cristo. A testemunha fiel e verdadeira. Quem é a testemunha fiel? Quem é a testemunha verdadeira? É Cristo. O princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? O soberano da criação de Deus é Cristo. Primeiro ele identifica-se. Depois ele vem com um elogio meio leve e diz assim no verso 15: olha, eu conheço as tuas obras. Meu Deus, imagina ele conhecendo as tuas obras, as tuas dificuldades, os teus problemas. E ele diz assim: sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Deus está falando a mim, a você. Deus está falando à humanidade aqui, através de João, onde ele escreve no verso 16, diz assim: assim porque você é morno, nem frio, nem quente, eu estou pronto a vomitá-lo da minha boca. É o que está escrito na palavra. Amado, quando ele diz assim, estou pronto a vomitá-lo da minha boca, que não é frio nem quente, tu lembra lá quando você estava lá na roça e não tinha dinheiro, e você chegava para a avó e falava: avó, estou passando mal com o meu estômago. A avó dizia assim: olha, tem que comer uma folhinha de boldo. Mas espera um pouquinho, vem aqui. Ela ia lá, esquentava um pouquinho d'água, não deixava nem quente nem fria, deixava morna, um litro d'água, e falava: beba esse 1 litro de água aí. Você falava: não aguento, vó, vai beber. Aí você bebia aquele 1 litro e... é o que Deus está falando aqui. Tu não é quente nem frio, vou vomitar da minha boca você. Mas existe um argumento no verso 17. Ele diz assim: olha, você diz, estou rico, eu adquiri riquezas, tenho dinheiro, eu não preciso de nada. Assim era a igreja de Laodiceia. Não reconhece, porém, quantas pessoas não reconhecem que ele é um miserável, que ele é digno de da compaixão de Deus na vida dele. Ele é pobre, ele é cego, está nu, está despido espiritualmente. Essa palavra é muito difícil. Olha assim, olha, eu vou ler novamente. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és o desgraçado, o miserável, e pobre, cego e nu. É o que está escrito aí. Apocalipse 3,17. Mas no capítulo, no verso 18, começa a melhorar um pouquinho. Depois da crítica, vem um conselho a você. No verso 18 ele diz: dou-lhe este conselho. Ele começa a aconselhar: compre de mim ouro refinado no fogo e tornará rico. O que é este conselho? Tenha uma vida consagrada na presença de Deus. Tenha uma vida estimulada diferentemente na presença de Deus. Consagre a tua vida na presença de Deus. Compre ouro refinado. O ouro, você pode ser esta pedra de ouro, e Deus diz: olha, eu quero te refinar, vamos consagrar esta vida, vamos trabalhar nesta vida. E você diz: mas para quê? Ele fala assim: olha, para que te enriqueças,
para que você fique rico espiritualmente, para que você tenha o caráter e uma vida honesta, a personalidade de Cristo em sua vida. Ele diz assim: roupas brancas, para que te vistas e cubra a sua nudez, para que você possa ser vestido e toda aquela desgraça que há em tua vida possa ser mudada através de Jesus Cristo. Uma vida consagrada leva você a ter o caráter, a personalidade de Cristo em sua vida. E não apareça a tua nudez. A desgraça da tua nudez vai ser coberta pelo sangue de Jesus Cristo. E ele diz ainda: olhe, compre colírio. Colírio, pastor? Colírio. Compre colírio para ungir os seus olhos e você poder enxergar. O que é esse colírio? Para que esse colírio? Para que eu vou ungir os meus olhos? Seus olhos são a janela da tua alma, para você poder entender o que é espiritual, o que não é espiritual, para que você veja e para que você tenha uma vida piedosa, uma vida de oração, e essa palavra possa entrar na sua vida e possa transformá-lo. Você fala: poxa, estou gostando, então a coisa está boa. Sim, quando você compra esse colírio, que é a palavra de Deus, esta palavra vai limpando, vai transformando a sua vida, e a graça de Deus vai superabundando em ti, e as coisas vão mudando. Esta é a palavra, igreja de Laodiceia. Esta é a palavra de Deus para você nesta manhã. Você, como igreja, deve consagrar-se, ter uma vida dedicada ao Pai, e o caráter de Deus vai ser em sua vida, e esse caráter vai transformar a sua vida, e as pessoas vão olhar para você e falar: poxa, ali tem algo diferente. O que é esse algo diferente? É a graça de Deus na sua vida. Poxa, então esse texto ficou bacana. Deus está aqui esta manhã para restaurar vidas. Tu lembra de Lucas 15, filho pródigo? A hora que ele entendeu o que era o pai dele, ele retorna ao pai e é abençoado pelo pai. Palavra de Deus continua com a Bíblia aberta? Pode ir lá em Jeremias 33:3. Olha que lindo esse texto. Clama-me e responder-te-ei. Ah, pastor, gostei da história. Clama-me e responder-te-ei. Maravilha! E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Não, pastor, eu conheço tudo. Eu sou teólogo, eu sou doutor, eu sou pastor há 50 anos, eu sou crente há 90. Glória a Deus. Nicodemos, chega Jesus, um homem de uma categoria incrível. Ele chega a Jesus, um doutor da lei, e vai conversar com Jesus, e Jesus diz assim para ele: Nicodemos, como é que você nasce de novo? Ele não entendeu. Coisas espirituais é para os consagrados em Deus, é para aqueles que consagram a sua vida. Ele começa a entender isto. E a resposta do seu clamor, irmão, Salmo 91:15, olha que lindo esse texto. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Clamarás a mim e lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Nossa, isso aqui é bonito, esta resposta. Eu gostei, eu também. Clama a mim e eu vou lhe responder. Na adversidade eu vou estar com você. Durante a pandemia eu vou estar contigo. E eu vou cobri-lo, eu vou livrá-lo de todas as dificuldades e vou cobri-lo de honra. Nossa, que lindo! Eu também achei. As adversidades, irmãos,
da vida. São métodos pedagógicos de Deus para o crescimento do cristão. Abra sua Bíblia em Isaías 58. Abriu? Isaías 58, eu vou esperar porque esse texto é muito bom. Abra sua Bíblia. Isaías 58. Esse texto é fantástico. Diz assim o texto: então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, estender o dedo e o falar iniquamente. Não entendi direito não, pastor. Então clamarás e o Senhor te responderá. Nossa, é isso mesmo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Olha que bom. Gritarás e ele dirá: olha, eu estou aqui. Aqui estou eu. Fala, então, pastor, que bom esse texto. Mas vamos à segunda parte do texto. Se tirares do meio de ti o jugo, se você eliminar do meio de ti o jugo opressor, se você tirar da sua vida o que impede a bênção de Deus em ti, o dedo acusador e a falsidade do falar. Quando as pessoas hoje se enchem de fake news, nome bonito, né? Sabe o que é fake news? É mentira. E sabe quem é o pai da mentira? É Satanás. Fake news é mentira. Mentira é Satanás. Se tirares de ti o dedo acusador, aquele dedo que vai lá na internet, no WhatsApp, no Facebook e fica escrevendo mentira, e a falsidade do falar, você tem que tirar do meio da sua vida o jugo opressor, o dedo que acusa as pessoas, e a mentira, a falsidade do falar, o falar iniquamente, o trazer mentira ao povo. Oh, então ficou difícil, né, pastor? Ficou sim. Ficou difícil, mas é fácil. Porque, olha, clame a mim e eu responderei. Se você tirar do seu meio a opressão que existe em ti, é através daquele momento meu, onde eu vou estar com Deus, pedindo, orando, passando colírio nos meus olhos e tendo uma vida diferenciada. Continua com a sua Bíblia aberta em Apocalipse 3, 19. Ele diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Deus dizendo esta manhã para ti: eu repreendo, eu disciplino todo aqueles que eu amo. Eu, Deus, tenho autoridade sobre a sua vida. É Deus falando contigo. E eu vou te dar um conselho, igreja de Laodiceia. Eu vou te dar um conselho, igreja, que é você, a igreja de Cristo Jesus. Seja diligente, seja, pois, zeloso, e arrepende-te dos teus maus caminhos. Comece a olhar lá aqueles problemas que você tem, aquelas dificuldades, aquele jugo opressor na sua vida, tire ele. E o texto continua no verso 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quantas pessoas imaginam que Deus morreu? Deus está lá naquela cruz. Mas não, Deus já saiu da cruz, Deus já foi a um túmulo, Ele já ressuscitou e Ele já está aqui para lhe abençoar, para agraciar a sua vida, se você tiver uma vida consagrada ao Pai. E as pessoas pensam que Deus desapareceu, que Deus está lá longe. E Ele diz assim: eu estou à porta. Eu estou aqui do seu ladinho. Eis que estou à porta. A porta da onde? Da tua alma. A porta do teu coração. E bato. Como Deus está batendo no meu coração, pastor? Não estou sentindo nada. É com a palavra de Deus. Com essa palavra que salva, que liberta, que transforma o homem.
E se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar nesta casa. Eu vou cear com ele. Eu vou fazer uma limpeza. Eu vou trabalhar nesta casa. Deus está pertinho de você nesta manhã. E Ele está dizendo, olha no verso 21 e 22. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem entendimento, entenda o que o Espírito Santo está falando contigo nesta manhã. Deus dá respostas de oração à sua vida. Deus responde à sua vida. Independe das adversidades que estão na sua vida. Lucas 11, 9 diz assim: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amado, o mais importante esta manhã é a cura da sua alma. O alívio vem do céu, o alívio não vem de outra coisa qualquer. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 2 Coríntios 4, 1. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não vamos nos desanimar. As adversidades da vida chegam, mas elas são métodos pedagógicos para o crescimento, métodos pedagógicos de Deus para o crescimento do cristão. 2 Coríntios 4, 8 a 10. 8 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. De todos os lados ficamos perplexos, mas não desesperados. De todos os lados somos perseguidos, mas não abandonados por Deus. De todos os lados estamos abatidos, mas não destruídos por Satanás. Satanás tenta te aprisionar, meu irmão. Satanás te deixa perplexo com pandemia, com as dificuldades da vida. Satanás tenta te perseguir. Ele te persegue. Mas Deus está contigo. E o verso 10, 2 Coríntios 4, 10 diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. A vida de Jesus seja revelada em sua vida, em seu caminhar. 2 Pedro 3,18 diz assim: amados, cresçam, porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Deus verdadeiro contra o homem contraditório, cheio de problemas. Deus diz: olha, não é nada nesta vida vai impedir o crescimento do cristianismo. João preso lá na ilha de Patmos, mas ele estava lá e Deus vai ter com ele um anjo, envia um anjo, e lá ele é abençoado espiritualmente. Lá ele escreve esse livro de Apocalipse para nós. Na adversidade da vida daquele homem, nós temos um livro hoje que podemos entender um pouquinho mais a gloriosa ação do Espírito Santo em nossa vida. Que Deus te abençoe grandemente. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. E que você tenha um domingo abençoado. Um domingo maravilhoso. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom domingo, amado. Que Deus te abençoe. Amém.